Amém? Temos uma palavra para compartilhar com os irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21. Apenas 2 versículos. Mateus 21, versos 18 e 19. Mateus capítulo 21, versos 18 e 19. Diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor nos ajude, fale conosco nessa noite, sem que nenhum ruído, ó Deus, atrapalhe, seja vindo dos meus pensamentos, do meu coração, seja vindo de qualquer outro lugar, ó Deus, que a tua palavra fale claramente ao nosso coração, que ela nos alimente, que ela nos transforme, que ela nos exorte, nos ajude, ó Deus, a sermos filhos melhores para ti, porque o nosso desejo, a nossa intenção é sempre fazer o melhor para ti, te dar o melhor, porque o Senhor já nos deu o melhor. Então, ó Deus, que o Senhor supra cada uma das minhas incapacidades, para que a tua igreja possa ouvir a tua voz nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Esse episódio da figueira, ele está inserido num contexto muito maior. No capítulo 21, no começo do capítulo 21, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele está chegando à cidade na sua reta final, na reta final do seu ministério. Jesus está entrando na cidade sabendo que irá ser crucificado. Então está aqui o início do final do ministério de Cristo na terra. E ele entra na cidade e ele já na própria entrada triunfal, nós temos ali relatos, e fica o dever de casa para você ler o capítulo 21, inteiro, para você poder ver esse contexto todo. Mas já na entrada triunfal, quando Jesus está entrando na cidade, sentado no jumentinho, cumprindo ali a profecia de Zacarias, capítulo 9, que diz que o rei entraria assentado num jumentinho. Então a entrada de Jesus na cidade, assentado num jumentinho, já é uma declaração de quem ele era. Ele já chega na cidade dizendo: eu sou o rei. E o povo coloca ali os ramos, e colocam vestes. Por isso que existe a tradição católica do domingo de Ramos, que é a entrada triunfal de Jesus, e o povo começa a colocar palmas e roupas no chão, dando um reconhecimento, porque se fazia isso quando um rei entrava na cidade. Então, nessa entrada, os escribas, fariseus, as autoridades religiosas já confrontam Jesus, porque as crianças estavam declarando: Hosana, Hosana. E eles repreendem Jesus: você não está vendo o que estão falando de você? Estão dizendo que você é o rei, estão dizendo que você é o Messias. E Jesus diz: da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então, ele está dizendo para os escribas e fariseus: é verdade, eu sou. Então, imagine para os religiosos da época, para aqueles que já eram, durante o ministério de Jesus inteiro, já faziam oposição àquilo que ele falava, àquilo que ele fazia, estavam agora ouvindo claramente Jesus afirmar quem ele era. E a partir daí, nós temos uma série de confrontos de Jesus com esses religiosos. Ele passa pela entrada triunfal e vai para o templo, e nós temos a conhecida passagem dos vendilhões do templo, onde Jesus entra e derruba as bancas e expulsa os mercadores do templo, dizendo que a casa do Pai é a casa de oração. E aí é confronto atrás de confronto, mas no meio dessa série de confrontos,
nós temos essa passagem da figueira. Porque antes disso temos o que eu falei, e após a passagem da figueira, nós temos uma série de parábolas, onde Jesus confronta aqueles religiosos, dizendo que eles não foram fiéis com aquilo que Deus havia entregado a eles, e estava declarando que Deus ia tomar deles, e dar o reino a outros. E você vai ter ali a parábola dos lavradores maus, você vai ter a parábola dos 2 filhos. Então você vai ver Jesus confrontando a hipocrisia das autoridades religiosas daquela época. E aí fica a pergunta, o que esse textinho da figueira está fazendo aqui no meio? Por quê? Esse episódio da figueira mereceu esse destaque num momento de tantos confrontos, num momento tão crucial, tão importante do ministério de Jesus, onde ele está entrando, confrontando as autoridades religiosas, sabendo que seria crucificado por elas. Então vamos pensar um pouco a respeito disso. A figueira, ela é um dos símbolos, uma das plantas ou árvores que simbolizam a nação de Israel. Israel é referido como videira, Israel é referido como oliveira, é referido como figueira. Vamos lá, rapidamente, deixe marcado aí Mateus 21, mas vamos rapidamente em Jeremias capítulo 24. Profeta Jeremias capítulo 24. Temos aqui uma visão que o Senhor dá a Jeremias, falando do exílio babilônico. A partir do verso 1, o Senhor me mostrou 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o cativeiro Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. As autoridades de Judá, os artífices e os ferreiros, ele os levou de Jerusalém à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos do começo da colheita, mas o outro tinha figos ruins, que eram tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Jeremias? Eu respondi, figos. Os figos bons são muito bons, e os ruins são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, são como esses figos bons. Eu os considero bons. Olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para essa terra. Eu os edificarei e não os destruirei. Plantarei e não arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim com todo o seu coração. Só até aí. Então aqui, Deus se refere à nação de Israel como uma figueira. Então Jesus, essa passagem, já começa a perceber que essa passagem não está inserida nesse contexto à toa. A figueira está ali também dentro desse contexto de confronto de Jesus com as autoridades religiosas de Jerusalém, com aqueles que se intitulavam, com aqueles que foram encarregados de guardar a palavra de Deus, de guardar aquilo que Deus quer para esse mundo, para essa nação. Então, quando Jesus se aproxima da figueira e viu que ela não tinha frutos e tinha apenas folhas, ele se irrita e diz que ela não dará fruto nunca mais. Mas por quê? Qual o problema? A questão, irmãos, é que a figueira ela tem uma característica que ela começa a dar fruto antes de ter folhas. Quando você vê uma figueira com folhas, você já presume que ela tem fruto. É um sinal. Uma figueira com folhas é uma figueira com fruto, porque o fruto se manifesta antes no desenvolvimento dela. Então, quando você olha para uma figueira, você vê aquela figueira bonita, frondosa, com folhas, você pode ir lá que há frutos. Mas Jesus chega a essa figueira bonita, frondosa,
com as folhas e não encontra frutos. E aqui a alusão que Jesus está dizendo é que há apenas uma aparência nessa figueira. Apenas algo externo na figueira que engana as pessoas. Externamente, ela parece uma figueira com frutos, mas ela de fato não tem fruto. E Jesus está falando a respeito da nação de Israel, que apesar de toda a sua religiosidade, apesar de toda a pompa das autoridades religiosas, dos escribas, fariseus, saduceus, dos mestres da lei, apesar de toda a pompa, de todos os rituais, de toda a circunstância, de todo o dito zelo que eles tinham pela palavra de Deus, apesar de tudo isso, eles poderiam ter uma aparência de que tinham fruto. Mas Jesus está denunciando, e faz isso ao longo desse capítulo 21, do 22 e mais à frente, ele está denunciando que, na verdade, eles não têm fruto. Então, ele faz ele inclui essa passagem, né? Mateus inclui essa passagem para nos deixar claro de que Jesus estava falando da hipocrisia. Da hipocrisia da nação de Israel. Eles se diziam zelosos, eles se diziam guardiões da palavra, eles se diziam sacerdotes, representantes do Senhor, eles se diziam a nação escolhida, eles se reconheciam como aqueles que faziam a vontade de Deus nessa terra. Mas Jesus estava dizendo: não, vocês só têm aparência, vocês só, ao olhar para vocês, parece sim, parece que são, dá a entender que são, mas quando a gente chega perto, quando a gente se aproxima, quando a gente quer colher algo de bom, não tem, não há. E essa é a ideia que Jesus vai colocar aqui, porque ele diz que essa figueira não dará mais fruto. Ele está também decretando que a nação de Israel, o seu lugar estava sendo retirado. A salvação que Jesus traz é uma salvação que transcende a nação de Israel. Israel se sentia o dono da salvação, que eles seriam os únicos, que Deus iria salvar, que eles seriam os únicos, apesar de toda a sua hipocrisia, apesar de toda a sua maldade, eles seriam os únicos, eles eram a nação escolhida, mas Deus já tinha dito muito antes, desde o chamamento de Abraão, Deus já tinha dito que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Israel, com sua hipocrisia, e você, ao ler o capítulo 21, você vai ver a parábola dos lavradores maus, você vai ver Jesus dizendo: olha, Deus deu uma vinha para vocês cuidarem, né? E vocês não cuidaram, e vocês mataram todos os representantes de Deus, vocês mataram o Filho de Deus. A parábola dos lavradores maus já fala da morte de Cristo. Jesus, quando dá essa parábola, e diz: então, Deus vai tomar de vocês e vai dar a outro. Vai dar a outros. Então a salvação vem dos judeus, mas a salvação não é dos judeus. Porque os judeus não estavam sendo fiéis, não estavam fazendo a vontade, e isso já era previsto pelo Senhor. Então, por conta da hipocrisia, por conta do fato deles não terem realmente compreendido o propósito de Deus, eles estão sendo colocados de lado, e a salvação é algo que vai alcançar a todas as nações. Judeus são salvos? Sim. Se eles se convertem ao Senhor Jesus, se eles reconhecem
o ministério de Cristo, a obra de Cristo, se eles entregam a sua vida, se eles se arrependem dos seus pecados, se eles se submetem ao senhorio de Cristo, eles são salvos como eu, você, como qualquer pessoa. Mas o simples fato de ser judeu não garante absolutamente nada para uma pessoa. E eles achavam que garantia. Eles achavam que por serem judeus, por serem da etnia judaica, por serem o povo escolhido, eles estavam garantidos, e a vida deles demonstrou que não era, porque eles não tinham fruto, eles tinham aparência. Avança um pouquinho e vamos para o capítulo 23. Vamos para os ais de Jesus contra os fariseus. 23, verso 13, vou ler só um. Como eu disse, se você ler a partir do 21 em diante, você vai encontrar uma série de confrontos de Jesus com as autoridades religiosas. Então, 23, verso 1. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Essa é uma acusação de quem do Senhor que veio salvar pessoas, do Senhor que veio dar a vida para salvar pecadores. Ele agora está declarando para aqueles que se intitulavam os guardiões da palavra, aqueles que se intitulavam os representantes de Deus nessa terra, eles estavam dizendo: vocês são hipócritas. Porque a vontade de Deus é salvar, a vontade de Deus é que os pecadores se arrependam e possam obter o perdão dos seus pecados e ter o seu relacionamento restaurado com Ele. Mas vocês, com a sua hipocrisia, vocês com com seu sentimento de superioridade, com o fato de vocês se acharem melhores, superiores, apesar de vocês terem toda essa aparência, vocês não têm frutos e vocês estão impedindo, afastando as pessoas do propósito de Deus. Vocês estão fazendo exatamente o contrário daquilo que vocês deveriam estar fazendo. Jesus está afirmando para escribas e fariseus que eles são a figueira que ele secou lá no começo do capítulo 21. Então a hipocrisia é algo que o Senhor Jesus está condenando aqui. Porque os escribas e fariseus, por se acharem donos da palavra, por se acharem eleitos, escolhidos, eles se achavam superiores, eles se achavam melhores. E estipulavam exigências às pessoas, exigências essas que nem eles cumpriam. Eles viam a si mesmos como muito melhores do que eles realmente eram. Eles pensavam de si mesmos muito mais do que eles eram. Eles não se reconheciam como pecadores. Eles não se reconheciam como homens e mulheres que deveriam ser alvo do perdão de Deus. Eles não se reconheciam como miseráveis pecadores. E eram hipócritas por conta disso. Porque não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, ninguém que mereça nada. Mas eles se achavam merecedores. E por conta desse comportamento, eles estão sendo denunciados pelo Senhor Jesus. E a figueira que seca é aquela figueira que parece ser algo, mas não tem fruto, não tem nada para apresentar diante de Deus. E na mesma batida das outras parábolas, eles perdem o seu lugar. E o lugar deles é dado a outros. E a salvação que Jesus veio proporcionar alcança a mim e a você e a todas as nações da terra. Ou seja, o Senhor está salvando, irmãos. O Senhor deu o seu Filho para que os pecadores sejam salvos.
Estava conversando com os irmãos ontem, falando a respeito, né, do Evangelho de João, e o mais conhecido é o capítulo 3, verso 16, né? Mas o que eu mais gosto é o 18. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3. O verso 16 é o mais conhecido, né? Talvez o mais conhecido da Bíblia e mais decorado. Vamos ler do 16 ao 18? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu falei errado, eu gosto do 17, tá, gente? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa explicação está aqui no 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Jesus não veio condenar, por quê? Porque o mundo já está condenado. A razão da condenação da humanidade já está presente desde o Éden. Desde quando Adão e Eva pecaram, a razão da condenação e o direito de Deus em condenar todos já está presente desde o Éden. Então o mundo já está condenado desde o Éden. Jesus não precisa condenar o mundo. O mundo já se condenou por causa do pecado. Mas Jesus veio, então, para salvar. Porque ele não precisaria fazer nada para condenar. A condenação já existe, ela já está presente. O que era necessária, a ação necessária de Deus é a de salvação. Porque se Deus não fizesse absolutamente nada, a condenação já está lá. Ele não precisa fazer algo para condenar a humanidade. A ação de Deus é necessária para a salvação. Então é por isso que o Filho é enviado. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E os escribas e fariseus não entendiam isso. Eles não conseguiam conceber que pecadores mereciam, ou merecer não merecem, mas eles não conseguiam entender que pecadores poderiam ter relacionamento com o Deus deles. Mas eles próprios não entendiam que eles eram pecadores. Eles não compreendiam isso, eles não admitiam isso. Mas a missão do Filho, o Filho está confrontando eles e dizendo que eles fecham o reino de Deus justamente por isso, porque eles não compreenderam qual era a vontade de Deus, que está expressa desde sempre. O Evangelho já está expresso lá nos primeiros livros. Se você fizer a aula no panorama bíblico, né, se você tiver a oportunidade de se inscrever na próxima turma, a gente vê que o Evangelho está presente desde Gênesis. Deus já estava revelando a sua vontade de salvar e a maneira como ele faria essa salvação desde Gênesis. Quando ele fala para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher, você lhe ferirá o calcanhar e ele lhe esmagará a cabeça. O Deus já está falando de Cristo. Deus já está dizendo que um descendente da mulher, Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. E Deus já tinha decretado isso. Então essa vontade de Deus não é uma novidade. Cristo não veio fazer algo completamente diferente daquilo que estava profetizado. Não, Jesus veio cumprir cada uma das profecias a seu respeito. E a vontade de Deus é salvar o pecador. É alcançar aqueles que se arrependem, que reconhecem o seu pecado. Essa é a vontade, essa é a missão do Filho. Mas Israel, por não ter compreendido isso, as autoridades religiosas, por não terem compreendido isso, combateram Jesus. Fizeram oposição ao ministério de Jesus, oposição essa que levou Jesus para a cruz. Era o propósito de Deus? Claro. Era a vontade de Deus, era necessário que Jesus morresse? Óbvio. Mas Jesus morre
é crucificado por conta da falta de entendimento do povo que deveria conhecer a palavra, que deveria estar fazendo a vontade de Deus. Aqueles que eram os guardiões das Escrituras, aqueles que eram os que ensinavam as Escrituras, aqueles que eram os que tinham esse conhecimento, demonstraram total falta de conhecimento da vontade de Deus. Embora conhecessem a letra, embora conhecessem os textos, embora conhecessem o que estava escrito e fossem muito zelosos em transmitir, copiar esses textos, eles não compreenderam, e esse conhecimento não se reverteu em vida, em comportamento. A vida, o comportamento deles não condizia com o conhecimento que eles tinham. Uma figueira que parecia, mas não era, que parecia ter frutos, mas não tinha. Então Jesus os condena, os repreende duramente. E o que isso tem a ver conosco? Nós hoje somos os guardiões da palavra, né? Nós hoje somos aqueles que detêm o conhecimento das Escrituras. A igreja de Cristo está nesse mundo hoje para anunciar a vontade de Deus, para realizar a vontade de Deus. Nós estamos aqui como corpo de Cristo para continuar a cumprir o propósito e a missão do Filho. Qual é a missão do Filho? Salvar. Então, nós como corpo de Cristo, nós como aqueles que detêm o conhecimento das Escrituras, nós como aqueles que estão nessa terra para fazer a vontade de Deus, nossa vontade tem que ser a que o pecador se arrependa e seja salvo. Nós não podemos agir como os fariseus, fechando a porta. Nós temos que fazer como Cristo, abrir os braços. Então o alerta que está registrado nessa passagem e nesses capítulos de Mateus é um alerta que serve para nós, porque nós podemos acabar no mesmo lugar que os fariseus, num lugar de pessoas que se acham merecedoras, num lugar de pessoas que se acham superiores, que se acham melhores. Não podemos incorrer na hipocrisia dos fariseus. Não podemos incorrer na falsa visão de si próprios. Porque estamos aqui, porque ouvimos a voz de Deus, porque fomos chamados por Deus e fomos salvos por Deus. Nós não podemos esquecer quem nós somos, de onde nós viemos e de onde Jesus nos tirou. Nós fomos tirados do mundo, mas fomos enviados ao mundo, para dizer aos perdidos que aquele que nos salvou também pode salvá-los. Aquele que nos alcançou também pode alcançá-los. Que não há ninguém que esteja tão longe que não possa ser alcançado pelo amor de Deus, porque nós fomos alcançados. E se a gente se esquecer disso, nós vamos incorrer no risco, nós corremos o risco de incorrer no erro dos fariseus e de sermos reprovados pelo Cristo, porque vamos começar a achar que merecemos, vamos começar a achar que somos melhores, mas não somos. Nunca devemos nos esquecer disso. E eu hoje, meditando nesse texto, pensando, e é algo que se fala recorrentemente, mas eu parei para meditar com mais profundidade hoje. Se Jesus viesse a essa terra, mais uma vez, antes da sua vinda, se ele viesse, se Jesus tivesse encarnado agora para fazer um ministério terreno novamente, isso não vai acontecer, irmãos, porque ele já veio uma única vez, já cumpriu o que deveria cumprir, e ele voltará agora apenas para resgatar a sua igreja. Eu estou falando de maneira hipotética. Haveria vendilhões no templo para ele expulsar hoje?
como ele fez? Haveria pessoas que se acham melhores? Ele encontraria entre nós pessoas que se acham superiores aos pecadores desse mundo? Ele encontraria pessoas entre nós hoje que estariam condenando, julgando e impedindo pecadores de ouvirem a palavra de salvação e de arrependimento hoje? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então esse alerta foi colocado aqui para nós. Esse comportamento hipócrita dos fariseus, essa passagem da figueira e todas essas exortações que Jesus faz aos fariseus foram colocados aqui para mim e para você. Porque nós corremos o risco de fazer a mesma coisa e de acabar fugindo da missão que o Senhor nos deu, que é anunciar a salvação que o Filho proporcionou a todos os pecadores se arrependerem e crerem. Como estamos agindo? Como estamos lidando com os pecadores? De que maneira estamos nos relacionando com o mundo? O que sentimos quando olhamos para alguém que está em pecado? É raiva? É ódio? É um desejo que ela desapareça da nossa frente? Que a gente não tenha mais que olhar para aquele comportamento? Ou nós olhamos para essas pessoas com compaixão? Porque Jesus se compadeceu de mim. Ele se compadeceu de você. A minha vida era uma ofensa a Deus. O meu comportamento, as minhas ideias, os meus pensamentos eram uma ofensa a Deus. Deus teria todo o direito de olhar para mim e falar: Guilherme, acabou aqui. E me cortar do mundo dos viventes. Ele teria todo o direito disso. Porque, como a gente já viu, o mundo está condenado. Mas Deus se compadeceu do meu pecado. Deus teve misericórdia do meu pecado. Deus me chamou para ouvir o Evangelho, para que eu tivesse a oportunidade de me arrepender dos meus pecados, e eu pudesse confiar em Cristo. E eu estou aqui hoje, irmãos, não porque eu sou melhor do que ninguém, não porque eu tenho uma ideia melhor do que ninguém. Eu estou aqui hoje porque Deus exerceu a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. Nós não somos melhores do que ninguém e nunca seremos. Nunca seremos. E sabendo disso, irmãos, nós precisamos pedir e buscar que os nossos olhos colocados sobre o mundo, que os nossos olhos colocados sobre o pecador, sejam um olhar de compaixão. Um olhar que se compadece dessa situação. É pecado? É uma ofensa? Estão errados? Estão. Mas nós também estivemos em algum momento. E estamos ainda. Porque eu e você pecamos ainda. Eu e você ainda fazemos coisas que ofendem a Deus. Eu e você ainda pensamos coisas que ofendem a Deus. Então, quando você tiver alguma dúvida, lembre-se do seu pecado. Porque, como Davi diz no Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim, me lembrando quem eu sou. Então, que esse sentimento de pecador perdoado, que esse sentimento de alguém que foi alvo da graça, guie a sua vida, guie o seu relacionamento com o mundo.
Guie o seu relacionamento com seus colegas de trabalho, guie o seu relacionamento com seus vizinhos, guie o seu relacionamento com seus amigos de escola, de faculdade, ao olhar para ele e vendo ele fazendo coisas que são absurdas. Porque nós vemos coisas absurdas, o mundo está cheio de coisas absurdas. Mas tenha compaixão, tenha graça e misericórdia. Vamos tentar olhar para esse mundo em caos, vamos tentar olhar para esse mundo perdido, para esse mundo confuso, louco, como o pastor Hélio falou hoje pela manhã, um mundo completamente louco. Mas vamos olhar para esse mundo com os olhos de Deus, com os olhos de Cristo, com os olhos de um Deus que enviou o seu Filho para morrer no lugar de pessoas loucas como essas. Ele enviou o Filho perfeito, santo, justo, obediente até a morte e morte de cruz, para morrer por pessoas assim, como eu, como você. E essa missão de salvar é a missão do Filho, e nós estamos trabalhando na missão do Filho. Haverá o dia do julgamento? Sim. Haverá o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja e irá separar ovelhas de bodes? Haverá. Mas esse trabalho é de quem? É nosso? Não. Quem é que vai separar os bodes das ovelhas? É Ele. É Ele. No momento certo, Ele vai fazer isso. Em nenhum momento foi dado a nós essa missão. Em nenhum momento nos foi dada a missão de condenar o mundo. Porque nem o Filho veio condenar o mundo. Em nenhum momento nos foi dada essa missão. Então, que essa palavra nos leve a meditar qual é o sentimento que nós temos em relação ao mundo. Qual é o sentimento que nós temos em relação àqueles que ainda não conhecem Jesus, estão vivendo a sua vida loucamente, perdidos, arrogantes, claro, perdidos, sim, completamente cheios de si, óbvio. Qual o pecador que não é cheio de si? Qual o pecador que não se acha a última Coca-Cola do deserto? Todo pecador é assim. Arrependimento é uma obra do Espírito. Arrependimento dos seus pecados. Para se arrepender dos pecados é preciso que Deus haja na nossa vida. Então os pecadores são arrogantes? São. Eles são cheios de si? São. É difícil? É. Mas eu também sou. Você também é? E Deus nos alcançou assim mesmo. Lembre-se daqueles que evangelizaram você. Lembre-se daqueles que tiveram paciência contigo. Lembre-se daqueles que olharam para a sua vida. E eu não sei quantos aqui são cristãos desde o nascimento e talvez não tenham tantas experiências negativas como eu tive na minha vida. Mas, irmãos, muita gente precisou ser paciente comigo. Muita gente precisou olhar para mim e ter misericórdia de mim. Porque era muito fácil me odiar. Muito fácil. Ainda é hoje. Muito fácil não gostar de mim. Mas eu era pior. Então sinta-se um privilegiado. Se está difícil hoje, era pior antigamente. Mas é para isso que nós fomos chamados, irmãos. Essa é a diferença que a gente faz nesse mundo. É isso que Jesus quer que a gente faça. Porque senão nós teremos uma figueira muito bonita, com flores, com flores não, com folhas, e as pessoas vão olhar de longe para nós, vão falar, olha que coisa maravilhosa, mas quando se chegar até nós, quando se aproximam de nós não temos nada para dar. Podemos ter toda uma pompa, essa roupa pode enganar muita gente, o prédio, as estruturas, podem ser todas muito belas, mas como aqueles que se chegam até nós, o que eles encontram quando chegam aqui? O
que é que eles encontram? Jesus se aproximou da figueira cheia de folhas e não encontrou nenhum fruto. As pessoas que chegarem até nós, as pessoas que se aproximam de nós, elas encontram algum fruto? Precisam encontrar, irmãos. Precisam encontrar. É para isso que nós estamos aqui. É por isso que nós fomos chamados. Então, eu queria que você ficasse com essa reflexão, com essas perguntas. O que Jesus falaria de nós? Leia, 21, 22, 23, quando chegar em casa. E pense, se ao invés de chegar numa sinagoga, Jesus chegasse na nossa igreja. Pense o que Jesus estaria falando de mim, de você, nessas passagens. Porque precisamos refletir a respeito disso, para verificar se precisamos mudar algo em nós, algo no nosso comportamento, algo no nosso relacionamento com o mundo, e verificar se nós estamos cumprindo a missão que Jesus deu a nós, porque Ele cumpriu, Ele fez, e deixou a igreja para continuar. Esse é o nosso trabalho. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim, pecador. Senhor, eu sou falho, sou miserável, faço muito menos do que deveria, muito menos do que poderia, diante de tudo que o Senhor já deu para mim. Perdoa-me, me perdoa, Senhor, e me ajuda. Me ajuda, Senhor, a olhar para esse mundo com os olhos que o Senhor olha. Me ajuda a enxergar no pecador aquilo que o Senhor enxerga. Me ajuda, Senhor, a dar aquilo que o Senhor dá. Muda o meu coração, Senhor. Muda o meu coração, muda o meu jeito de ver. Aumenta a minha fé. Aumenta o amor no meu coração. Senhor, me ajuda a cumprir a missão que o Senhor me deu. Ajuda. Porque, Senhor, tem tanta gente se perdendo. Tem familiares meus se perdendo. Pessoas que eu amo. Pessoas que eu convivo, que eu falo, mas eu ainda não consigo. Então, Senhor, usa-me como instrumento para alcançar essas pessoas. Enche o meu coração de amor, enche o meu coração de longanimidade, de paciência, para suportar todas as ofensas que essas pessoas cometem contra ti, mas que eu cometo também. Não me permita, Senhor, que eu me faça de juiz. Não me permita, Senhor, que eu feche portas que o Senhor está abrindo. Não me permita, Senhor, condenar pessoas que o Senhor quer salvar. Não me permita fazer isso, Senhor. Me ajuda. Me ajuda. Ajuda a tua igreja. Ajuda os teus filhos. Senhor, que o Senhor avive o coração da tua igreja e desperte a tua igreja para enxergar o que o Senhor enxerga, para fazer o que o Senhor veio fazer, para que nós possamos amar como fomos amados, para que possamos falar da maneira que falaram conosco. Ajuda-nos, ó Deus, queremos fazer a tua vontade. É o nosso desejo, Senhor. É o nosso desejo. Para isso precisamos da tua ajuda.
Precisamos do Teu Espírito, precisamos do Teu poder, porque reconhecemos a nossa incapacidade. Reconhecemos que o nosso coração ainda nos leva para a autossuficiência, ainda somos tentados pelo nosso coração desesperadamente corrupto, somos tentados a ver em nós muito mais do que realmente há, somos tentados a enxergar em nós muito mais virtude do que realmente existe. Não nos deixe achar que somos melhores. Somos pecadores, miseráveis, salvos sim, alvos do Teu amor, mas o valor que há em nós vem de Ti, e o que falta a essas pessoas que estão no mundo é o Senhor, porque se nós perdermos o Senhor, nós somos exatamente iguais a eles. Exatamente iguais. Então, ó Deus, que nós estejamos engajados na missão do Filho de salvar pecadores nesse mundo. Dá-nos estratégias, dá-nos sentimento, dá-nos amor para podermos fazer isso. E que essa palavra não se aparte do nosso coração, Senhor. Que não sejamos distraídos, que não sejamos dispersos, que o Teu Espírito venha confirmar no coração de cada um de nós a Tua palavra, e que não nos esqueçamos disso. Queremos ser transformados pela Tua palavra, queremos ser diferentes depois de ouvir a Tua palavra. Tira o conforto das mentiras que contamos a nós mesmos. Livra-nos da enganação que trazemos a nós mesmos. Livra-nos e ajuda-nos. Leva-nos em paz agora, Senhor, para os nossos lares. Guarda-nos de todo o mal. Eu te louvo, te agradeço e te peço que ao longo dessa semana o Seu Espírito continue falando aos nossos corações. E que o nosso olhar mude em todo lugar que estivermos. É o nosso desejo. Te peço mais uma vez, ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém.